Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo os principais assuntos envolvendo o futebol do Rio, do Brasil e do mundo. Foco maior, logicamente, para os clubes cariocas. O Max Sport indo para o seu 5º ano pela nossa TV Max e graças à sua audiência, o seu apoio. Em falar em apoio, o apoio de RenTV, comprar para quem aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. Muito bom ter você, e é muito bom também ter Carlos Borges e Mário Silva, meus mosqueteiros, desta terça-feira, último programa do mês de abril. Aliás, semana que vem tem aniversário do nosso Rogério Guimarães. Já viu, Borges? Viu, meu querido Mário Silva? Bocão total, tudo por conta dele. Vai ser uma delícia, vai ser maravilhoso. Nada trabalhar com gente com dinheiro, né? É outra coisa, é outra conversa. Mateuzinho, aquele abraço também. Matheus Pompeu, sempre com a gente. Essa rapaziada que segura o programa firme e forte. Bom, o boa noite de Carlos Borges está que nem eu, com uma vistosa camisa preta. É de luto pela derrota do Flamengo, Borges? Não, homenagem ao Botafogo. Um abraço para você, Ricardo Mazella, Mário Silva. Tá faltando um cara aqui do lado, tá com o sinal do Max. Cadê o cara? Será que ele tá vibrando ainda com o Botafogo? Olha que deu errado ano passado. É melhor começar com os pés no chão para não dar problema. E atenção, o senhor não venha fazer gracinha, porque o senhor tá pior do que a gente. Tomou de 3 do Corinthians, levantou um defunto que estava sem marcar gols no Campeonato Brasileiro, marcou 3 em cima de vocês. Então, meu amigo, muita calma nessa hora, Botafogo também, muita calma nessa hora, e diz o seguinte, os torcedores do Botafogo não estão tão animados. Por quê? Eles estão prevendo mais uma catástrofe por aí, meu querido Ricardo Mazella. Boa noite. Boa noite, Borges. E ele com uma vistosa camisa verde, seria um verde abacate, um verde não sei o quê, mas sempre elegante. Essa bandeira do rádio e da televisão esportiva do Brasil, meu irmão Mário Silva. Fala, Marinho, boa noite. Boa noite, Ricardo Mazella, um abraço para você, um abraço para o Carlos Borges e para aqueles que estão assistindo a gente pela TV Max, que fazem isso já há 5 anos. O detalhe, eu ia usar uma camisa preta, de luto, como você está de preto e o Borges também, porque o momento é de luto, pela vergonha que o Renato Gaúcho protagonizou no jogo contra o Bahia. Aquilo é uma vergonha, e ele deve ser punido de maneira exemplar. Mas botei uma camisa verde, esperança que as coisas venham a melhorar no futebol brasileiro, que está cada vez pior. E lembrando a sua frase, Mazada, que às vezes eu não concordava, mas agora concordo. O árbitro é ruim, antes de começar o jogo já é ruim. Princípio de conversa, porque não tem critério. Estou de verde pela esperança, mas devia estar de preto pelo luto, pela vergonha que vi o senhor Renato Gaúcho protagonizar. Boa noite. Meu garoto Mário, eu falei para você, todo juiz é ruim até provar o contrário. Ninguém provou o contrário. E o seu otimismo incorrigível realmente é contagiante, mas eu não embarco na sua onda não sou tão otimista quanto você. Mas quem é muito otimista, Borges, quem é muito otimista, Mário, é ele, o Paulo Bizarro com E-Games. Alô, galera do E-Games, fala comigo. Última semana para você tentar ganhar essa NFT exclusiva aqui do E-Games, falando pra gente qual o seu jogo favorito e por que ele marcou a sua vida. Jogos como Galaga do arcade, Asteroids, apareceu o jogo do Atari como Enduro e River Raid, Mario Kart, jogos do PS2 como Black estão sendo citados, Genshin Impact, jogo pra caramba de tudo quanto é jeito, tem jogo que eu nem lembrava mais. Conta pra gente aqui na nossa rede social, aqui QR Code, pode falar nos comentários e a gente vai ler tudinho e
você pode ganhar essa linda NFT da Games. Fica ligado! E os esportes aqui não param. 2 de maio, anota aí na sua agenda, tem estreia brasileira. Loud é Brasil do MSI na China, enfrentando o time da Top Esportes. Chinesa, em casa, mas a Loud vai com tudo. Dia 2, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Fica ligado que a gente vai acompanhar e contar tudo aqui no seu Games. Dica de games de hoje é um lançamento para o mês de maio, dia 21. Sai para PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series, também para o PC. System Shock, um remake de um jogo de 94 que inspirou vários jogos como Prey, BioShock e Deus Ex. Você vai se amarrar nesse jogaço que você assiste e confere agora aqui com a gente na sua tela. Welcome to my death machine. E o Free Fire também não para. No FFWS Brasil, a Pen Game assumiu a liderança, seguindo de perto pela Team Solid na segunda colocação, Loud em terceiro, Fluxo em quarto. Confere aí a tabela completa para você. A gente fica por aqui, desejando a todos uma ótima semana. Tchau! Valeu, Paulinho! Aquele abraço, o marido da Dona Iranda. Isso aí, vamos lá, vamos em frente. Saindo da Games, todo fortão, tá cada vez mais sarado, ganhando troféu, medalha, carreira bonita pela frente e divulga o fisiculturismo. Meu irmão Raul Marques, fala, Raulzito! E aí, meus bodybuilders, chegamos. E hoje gravando de uma maneira diferente, já tô aqui pronto para partir pro estadual da WBBF no Rio de Janeiro. Na verdade, é o estadual do Rio, mas tá sendo aqui em Coatis. Acabei de dar a última demão de tinta, dona Fernanda que me pintou, 3 demãos. E tô indo lá pro campeonato e vou mostrar tudo pra vocês. Vem comigo. E galera, vamos lá. E teremos uma novidade. Eu anunciei pra vocês que vou disputar outra categoria além da minha. É mesmo lá comigo. E bom dia. Tá, tem que tá porrada pra não enxergar, né? Não. Vamos ver se pode ficar o barulho de tchau, filha. Desejo sorte, pessoal do Max Sport. Tamo junto. Senhoras e senhores, finalmente, eu ia falar em casa, mas no hotel ainda, eu liguei pra ontem, foi top demais. Não deu pra mostrar muitas coisas, porque quando a gente chega lá, galera, é uma correria danada. A gente é curtimento, é o finalzinho da preparação, é a bomba de sódio que a gente faz, mas quem? Os caldos foi o seguinte: top 1, top 2, top 3, uma medalhinha aqui de top 4, esses são meus níveis, 3, 4, tô feliz demais. Meu primeiro top 2, é claro, pelo título e o top 3 campeão da categoria de jornada estadual. Tô muito experiente, estou mostrando a primeira moto para você daqui do Ins. Max Sport. Primeiro ele tirou o que esquece, né? Foi feliz demais. E assim, eu tô há um mês com o meu treinador novo. No que a gente evolui nesse um mês coisa absurda, né? Tô muito feliz com esse resultado. Agora é descansar, preciso fazer o autoestima, preciso descansar, me aqui muito nessa preparação. Foram 4 categorias, não é fácil subir em 4 categorias. E comer bem, pra final do ano tem o brasileiro, vamos pensar na opção brasileira agora. É isso aí, evento muito organizado da WBBF News. E tô feliz demais, galera. Muito obrigado por tudo aí do Max Esportes. É isso aí, comemorar um pouco, curtir. E que cantar aqui, vocês estão cantando demais. Então, semana que vem tem mais tudo mesmo aqui no canal pioneiro do esporte, que mais cresce no Brasil. Aquele abraço. Vou descansar. Fui! Valeu, Raulzito! Eu sempre valorizando as mulheres. O marido da dona Fernandinha, é isso aí. Vamos em frente.
Tá chegando ele, sempre com uma matéria bem legal, diferente. Praticar tênis é caro, é complicado, espaço. E ele é um grande professor, é um cara que entende de tudo que é esporte. E bem, né, cara? Joga em qual? Nas 11 não joga nenhuma, não. Ele joga em todas e joga muito bem. Fala, meu querido amigo, meu querido irmão, Rogério Vilela. Beleza, Marcelo? Estou aqui com o professor Áteros Pires, mais conhecido no Rio de Janeiro como Tito, não é isso? Campeoníssimo dos torneios da CECAF, torneio do Flamengo, primeiro lugar do Flamengo, né, Tito? E eu gostaria de fazer umas perguntas para você a respeito de como fazer tênis no Rio, porque tênis, as pessoas muito reclamam que a dificuldade de ser sócio dos clubes, alguns clubes aceitam ou não. Você vê essa dificuldade também de fazer tênis no Rio? Eu vejo, sim, os clubes é muito fechado, a pouca quantidade de quadra, que principalmente na Zona Sul, para uma demanda grande de praticantes. Isso aí. E você acha que o preço do material para o jogar tênis, ele é acessível para todo mundo? Como é que trabalha isso? Onde entra isso? Então, não é acessível. É um preço no Brasil, talvez um dos lugares mais caros para se praticar, bem desigual para pessoas com menos poder adquisitivo. Não estou fazendo nenhuma propaganda, mas até você vai comparar a bola em outros países, nos Estados Unidos é muito mais barata. Há um imposto zero com a bola de tênis, por isso lá fora é mais barato. Aqui eu tenho loja e acho que o meu preço é diferenciado. Eu sou apaixonado pelo tênis, faço isso por amor e tento contribuir o máximo. Hoje em dia, acho que eu vendo uma marca que é a mais vendida no Brasil. Tito, me diz um lugar aí que a gente possa ter um prazer de fazer aula de tênis, não seja tão caro e seja acessível para as pessoas que não são sócios. Então, a gente está agora num lugar que ele existe em todos os lugares no Brasil, até na minha cidade natal, fronteira com o Uruguai, Artigas, Paraí, que é a ABB, que é um lugar onde quem não é sócio pode praticar, usufruir de grande qualidade de quadras e de capacitadores, de bons professores, não só aqui no Rio de Janeiro, como também no Brasil todo. Eu conheço a ABB em Brasília, tem lá o Mário Mendonça, grande formador de atletas. A ABB em todos os lugares, é um clube super aberto e quando você é sócio da ABB, tem a ABB em tudo que é lugar e você tem acesso. É um grande clube, é um clube que abriu as portas para mim, para meu trabalho como treinador. E agora a gente está colocando aqui uma coisa importantíssima, não só para o tênis, beach tênis, badminton, esportes com raquete, que é você conseguir bordoar as raquetes e também customizar as raquetes. Valeu, Tito. Prazer falar contigo. Realmente, mas é uma fera aí dando aula, aí fera jogando também. É bom ter amigos, hein? Valeu, Rogerinho. Aquele abraço para você. Realmente não está fácil, não. É um esporte para poucos. O tênis, lamentavelmente, poderíamos popularizar mais esse esporte. O Brasil carente, na minha modestíssima opinião, do masculino, Guga e Thomas Koch. São os principais caras conhecidos. Teve Kirmair, mas os com mais destaques foram esses dois. E no feminino também teve a Patrícia Medrada lá atrás, agora tem a Bia Haddad, enfim. E lá a primeiríssima, a maior de todas, pelo menos até agora, Maria Esther Bueno. É isso aí, garoto! Também tênis Mazelão dá suas catucadas por aí. Bom, saindo do tênis do Rogério Vilela, história do futebol. Ele é um historiador, ele conhece, tem uma memória privilegiada e é bom tê-lo com a gente aqui. O nosso querido e doce Sérgio Frias. Fala, Sérgio! Boa noite, Ricardo Mazella. Boa noite, bancada. Boa noite a todos os telespectadores do canal TV Max. Isso é história. Ponto. Quem teria sido, entre os anos 70 e 80, o artilheiro das decisões que disputou o Flamengo ao longo desse período? Eu digo taças e campeonatos. Teria sido o Zico, que foi o grande craque do Flamengo naqueles anos? Teria sido Nunes considerado o artilheiro das grandes decisões?
Não. O nome correto é Adílio. Sim, Adílio marcou 7 vezes ao longo desse período, entre os anos 70 e os anos 80, em conquistas do Flamengo. Inicialmente, no ano de 1981, no Campeonato Carioca, última partida, lembrando sempre que eu estou falando aqui da última partida decisiva, o Flamengo venceu o Vasco por 2-1 e o primeiro gol do Flamengo foi marcado pelo Adílio. Na semana seguinte, o Flamengo disputou a Copa Toyota, que era uma disputa intercontinental contra o campeão europeu à época, o Liverpool. O Flamengo ganhou por 3-0 e o segundo gol rubro-negro foi marcado pelo Adílio. Posteriormente a isso, na Taça Guanabara de 1982, o Flamengo venceu o Vasco por 1-0 no jogo extra, o gol marcado pelo Adílio. Em 1983, no Campeonato Brasileiro, na partida final contra o Santos, Flamengo 3, Santos 0. Terceiro gol do Flamengo, marcado pelo Adílio. Ainda no ano de 1983, final da Taça Rio, Flamengo e Bangu. O Flamengo ganhou em jogo extra. O Flamengo ganhou por 1-0, gol do Adílio. Em 1984, Taça Guanabara, decisão Flamengo e Fluminense. O Flamengo venceu por 1-0, gol de quem? Adílio. E finalmente, decisão da Taça Rio, jogo extra. Flamengo 1, Bangu 0. 1985, novamente, gol marcado pelo Adílio. Portanto, Adílio supera Zico e Nunes em jogos valendo taças oficiais, e que trouxeram ao Flamengo títulos e, obviamente, troféus para a sua galeria. Boa noite a todos. Estaremos de volta semana que vem. Lembrando que isso é história. Ponto. Valeu, Sérgio. Meu querido Sérgio Frias. Semana que vem, encontro marcado aqui no Max Sport, no primeiro programa do mês de maio. É isso aí. Obrigado pelo carinho. Tá gostando? Tá legal? Tá maneiro? É bem diversificado. Mas vamos ver agora o que ele quer conversar com vocês no segundo bloco. Hein, seu Carlos Borges? Eu quero conversar com as viúvas que querem já detonarem o Tite. Meu Deus, o cara ficou 22 partidas invictas, né? Tomou um gol só e não foi ele, foi o time sub-20 lá, que perdeu para o Nova Iguaçu ainda na fase classificatória do Campeonato Carioca. Aí, empatou. Foi lá para o Altitude, perdeu o clássico para o Botafogo às 11 da manhã, num calor infernal. Então, meu Deus do céu, deixa o cara trabalhar. Deixa o cara trabalhar. O nome dele é trabalho, Tite. O nome dele é trabalho, meu querido Mazella. Mas essa lembrança de meu nome é trabalho não é muito boa, não, hein? Essa lembrança toda foi muito legal, cara. Mas, enfim. Mário Silva, o que você quer destacar no segundo bloco do nosso Max Esporte? Só fazendo aqui uma correção, o Flamengo não perdeu para o Nova Iguaçu, não. Empatou. Foi campeão invicto, mais uma vez. Mas o papo meu é com o Vasco. Que vergonha. Outra vergonha. Demitiram o cara pelo Twitter. Depois vieram com uma nota dizendo que o cara pediu demissão. Não tem jeito. Vão pagar aquela grana pro Ramon. Né? Aquela graninha, a famosa multa rescisória. Realmente perder pro Criciúma de 4-0 é meio estranho. Mas, amigo, vale o que está escrito, né, Mazella? É verdade. Vale o que está escrito, chegou a hora do primeiro bloco. Daqui a pouco o Dibonê vai puxar minha orelha, vai puxar a orelha do Rogério, vai falar com o Mateuzinho. Assim não dá. Mas o Dibonê está numa boa, nosso diretor. Está em Portugal, assim é Portugal. Garoto, está numa boa. E a gente aqui na Labuta, ele comendo bacalhau, lagosta, camarão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como eu tenho juízo, terminamos o primeiro bloco em nome de RenTV e também de Bye Bye Lixo, porque o Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com
Muito bem, estamos de volta com o Max Sport, nossos encontros de todas as terças, 8 da noite, repeteco meia-noite, aqui pela nossa TV Max. Se você perdeu algum Max Sport, é simples, vai no YouTube, Max Sport TV Max. Você tem todos os programas desde o primeiro, eu até vou marcar aqui, desde o primeiro, marquei, e lá atrás, 5 anos atrás, a gente gravava lá na CM, e agora aqui nesse estúdio internacional do nosso diretor Rogério Guimarães. É isso aí, estamos aqui e você pode acompanhar os outros programas, caso tenha perdido, tenha interesse, vá lá e veja quem participou, como é que foi, como é que não é, e é muito bacana. Oferecimento de Rede TV, comprar para quem aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. Meu querido Rogerinho, bota no ar o Borges, bota no ar o nosso doce Mário Silva. E eu começar com o Borges, o primeiro assunto é a derrota do Flamengo. Eu costumo fazer o programa, e eu falo sempre isso aqui, projetando a semana, porque hoje é terça-feira, o jogo foi sábado, o jogo foi domingo. Mas como foi uma rodada bem ruim, logicamente, menos para o Botafogo, uma vitória convincente, importante, 2-0, mas que repercutiu muito a derrota do Flamengo, do Fluminense e do Vasco. Então eu queria dar um toque nessas situações, e o Borges lembrou que já estão pegando no pé do Tite. Vocês acham que os caras pegam por implicância ou com alguma razão? O que você acha, Borges? O primeiro que o Tite, ele tem um problema, ele demora muito a substituir. Por que ele demora? Ele escuta o cara do tal de Xavier, ouve o filho e ele só decide depois que pensa e pensa muito. Talvez o pessoal, porque os caras não correram. Correr com sol de 37, com a sensação térmica de 40 graus no Maracanã no primeiro tempo e 41 graus no segundo tempo, porque já passou do meio-dia, era demais. Mas o time está faltando ainda aquela pegada que teve no Campeonato Carioca. Está faltando isso, o Tite vai arrumar. Mas como ele disse na entrevista coletiva e colocou muito bem, a questão é nesses momentos que você tem que parar de falar, trabalhar e tentar mudar. Eu acho que ele pode mudar algumas peças. Por exemplo, tirar o Ayrton Lucas, botar o Matheus Vinha, que já é um jogador mais ofensivo e está melhor em termos físicos. Na lateral direita não tem jeito, um ou outro não resolve, nem o Varela, nem o Wesley. Mas pode mudar também, de repente, botar alguém mais à frente lá junto com o Pedro, que o Pedro está muito isolado. O Arrascaeta sentiu, esse aqui é o problema. O Pulgar teve um tosse, o Arrascaeta sentiu questões musculares, então isso tudo. Tem um jogo agora, quarta-feira, tranquilo, amanhã contra o Amazonas, deverá ser, pela Copa do Brasil no Maracanã, tem que fazer esse resultado para o jogo de volta ser mais tranquilo, o jogo lá na Arena de Manaus, e depois tem o Bragantino. Esse jogo é fundamental para o Flamengo, porque ele ganhando o Bragantino, ele vai tirar alguém lá de cima e vai aguardar os resultados que vão acontecer na rodada do Campeonato Brasileiro. Só para fechar, Marcelo, o outro detalhe importante é que logo na sequência você tem jogos importantes até chegar o Bolívar no dia 15. Isso só um detalhe. O Rogério vai dar aquela festa, aí na Arena... Você não foi convidado, você não foi convidado. Você está falando demais, você não foi convidado... Vai ser só convidado pela educação, meu querido amigo, meu querido. Mário, você, Mário, é convidado. Borges, não. Eu não. Borges, você é muito cara de pau. Até lá o Rogério pode rever, mas por enquanto você está fora da festa. Olha aqui, ó. Ô, Mário, esse jogo, 11 da manhã, independente da análise que o Borges já fez da partida, ele se deu uma geral, mas Rio de Janeiro, 11 horas da manhã, é um absurdo. Vai vender para fora. Não sei quem compra o futebol brasileiro. Futebol inglês é vendido para 170 países. Todos os campeonatos europeus, vários países. Nós temos que melhorar muito a qualidade, desde a organização até a parte dentro do campo, para poder vender. Mas 11 horas da manhã, eu acho um crime fazer Flamengo, fazer Botafogo, eles jogarem essa hora no Rio de Janeiro. No verão, praticamente. Já acabou o verão, mas ainda é um calor de verão aqui no Rio. Até porque hoje a previsão do tempo está bastante adiantada. A gente consegue ter uma noção do que vai acontecer. Ontem mesmo já foi dito que nós teremos um calor
até o dia 10 de maio, certo? Então, jogar às 11 horas da manhã é muito sacrificante, tanto para Flamengo quanto para Botafogo. Mas a questão é que quem paga determina o horário. Não adianta dizer que não é, porque é. Interessa à detentora dos direitos colocar um jogo de manhã em determinados momentos e coloca. Agora, com relação ao jogo, é um absurdo jogar aquele horário, um absurdo. É como um absurdo jogar na altitude de La Paz e outras cidades acima do nível do mar, acima de 2.000. Agora, com relação ao jogo, Marcelo, é um jogo que a gente costumava dizer como garoto, que pode jogar sem goleiro que a bola não vai entrar. Se você olhar o que o Botafogo fez no primeiro tempo, o Flamengo teve 8 escanteios, se não me engano, a seu favor, e o Botafogo nenhum. A bola não entrou. No segundo tempo, começaram as alterações, começou o cansaço, e aí, o futebol você tem que ter um pouquinho de sorte. Dizia o grande Nelson Rodrigues, tricolor, torcedor da sua equipe, Marcelo, e o sujeito tem que ter sorte até para chupar um chicabom, que é o picolé de chocolate. Não, ele morre entalado com um pauzinho. E o Botafogo teve uma certa chance de sorte, o gol, numa jogada ensaiada, e aí bobeira da defesa do Flamengo, o segundo gol não conta porque já estava no desespero. Não é chororô, eu já vi o lance 3 vezes e já ouvi gente dizendo que foi falta ou não foi falta em cima do Fabrício Bruno. A minha opinião, Mário, é que não foi falta. Teve um lance parecido, para mim não foi falta nenhuma. Para mim foi ele se jogou para cavar, acabou não entrando. O Fluminense teve um lance parecido com o Felipe Melo, que foi contra, acho que na Libertadores, contra o Cerro. A mesma coisa, ele se jogou, não foi falta, e o juiz marcou, que poderia ter sido gol, inclusive, do time paraguaio. Na minha opinião, não foi falta. Os caras se jogam, como a arbitragem é toda ruim, não tem critério, acaba passando. Às vezes quebram a cara. E aí, foi o que aconteceu. E aí o João Teston não reclamou. O João Teston não reclamou. Ninguém reclamou. Né? Mas a empresa que o John Textor contratou disse que foi falta. Foi falta. Foi falta? Que maravilha! Só um detalhe, é um absurdo. Só no Brasil que alguém contrata uma empresa para fazer um trabalho em termos paralelos com a Confederação Brasileira de Futebol, que é a Inglaterra do futebol brasileiro. Manda ele fazer na Inglaterra, que ele tem lá o Crystal Palace. Manda ele fazer lá. Mas se ele provar que tem bagunça no futebol do Brasil, acho que será muito bem-vindo, cara. Será muito bem-vindo se conseguirem provar que tem sacanagem, que tem gente vendida. Isso aí é outra coisa. Ele tem que provar. Outra coisa é a questão de fazer um trabalho paralelo como tivesse... Entenda bem, o árbitro foi perfeito, Rafael Clausen. Acho que a arbitragem foi tranquila. Até que o jogo também foi tranquilo, até por causa do tempo, o pessoal jogou mais tranquilo. A questão é o seguinte, ele fazer um processo paralelo junto ao VAR, junto à arbitragem. Isso aí, no mínimo, entre aspas, está pressionando a arbitragem antes do jogo. Entenda bem, não houve pressionando, nada. Borges? Como pressionando? Pressionando como, Borges? Eu acho que está ajudando. Na minha opinião, ajuda, porque se há desconfiança, se existe algo de podre no reino da Dinamarca, pode ser que apareça, porque sabe que tem manipulação de tudo. Porque, por exemplo, esse lance do Fabrício Bruno é interpretativo, porque você vê, a empresa disse que foi falta. O Mário acha que foi falta. Para mim, eu fico na dúvida. Eu acho que fico na dúvida. Foi. Eu não falei que era falta. Então. Eu disse... Não. Eu disse apenas que uns dizem que foi falta, outros dizem que não. A imagem me parece que foi um choque. Agora, também tem uma coisa. Se tem tudo isso, para o campeonato. Mas se provarem, tem que parar mesmo. Não fizeram isso. E o Corinthians acabou sendo beneficiado, que estava lá atrás, nessa parada ele cresceu e foi campeão. Tinha mutreta. Vira e mexe no futebol do Brasil, se descobre mutreta. Isso aí, o Marcelo, já engatando com todo respeito um assunto no outro, me permita, você, comandante? Meu comandante.
como diria o personagem do Chico Anísio, aí enseja aquela papagaiada que o Renato armou. Aquilo foi uma papagaiada, né? Tem que pegar um gancho, né? Você acha que não foi um sinal de protesto contra tudo que está acontecendo? Que a arbitragem é horrorosa. Eu não digo nem que ninguém provou, então a gente não pode falar que é má fé. Mas os caras são ruins demais. São ruins demais. É um negócio que beira a insanidade, a ruindade deles. Você jogou basquete. Olha só, bora. Ele jogou basquete, né? Aí, de repente, o seu treinador diz assim, sai todo mundo do banco, só deixa o médico. Como é que depois o treinador vai conversar com você sobre disciplina na quadra? Me explica. Então, leva para o futebol. Há meios e meios de protestar, gente. Né? Eu tenho que tomar exemplo da Europa, porque a gente vê, aqui no Brasil, eu até perguntei isso ao Borges domingo, fazendo pela Rádio Carioca Sport, eu e o Carlos Borges, e o Diego Bruno, seguinte, veja só, o único país do mundo que se joga futebol, que tem polícia para tomar conta do juiz quando termina o intervalo e o final do jogo, gente. Isso não tem lugar no mundo nenhum. Já viu na Inglaterra, na França, na Itália, tem 5 caras da PM em volta do juiz? É um absurdo. É verdade. Policiamento você falou, preventivo. Mário, dando uma cortada, você falou em Portugal, Inglaterra, me lembrei do Paulo César Oliveira. Paulinho está chegando aqui, já estou aqui com o roteiro do programa no celular, falou, pode chamar. O Rogério falou, pode chamar. Então deixa eu chamar o Paulo César Oliveira. Paulinho, seja bem-vindo aí da Bélgica, capital da Europa. E me diga o seguinte, o cara que estava 89 anos no poder lá, o presidente do Porto, eu não sei o nome dele, você conhece bem, perdeu a eleição. Me conta essa história, cara. Boa noite. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Carlos Borges, ao Mário Silva, ao Otávio e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Sport. Nós, como sempre, diretamente de Bruxelas, a capital da Europa. Mais de 1.300 títulos como presidente do Futebol Clube do Porto. 42 anos à frente do clube, com a direção mais longa da história do futebol profissional. Jorge Nuno Pinto da Costa foi finalmente derrotado em eleições. Eleições, aliás, que foram bem interessantes, com muita movimentação, muitas acusações e a vitória final de André Vilas-Boas, com mais de 77% dos votos. A atual situação do futebol, que depois de muitos anos estará fora da próxima Champions League, foi determinante para o baixo número de votos que recebeu Pinto da Costa. Os sócios do Porto reconhecem todas as conquistas, inclusive as grandes conquistas internacionais. Eu recordo que o Porto foi 2 vezes campeão da Liga dos Campeões, ganhando em 87 da equipe do Bayern de Munique por 2-1 em Viena, ganhando em 2004 por 3-0 contra a equipe do Mônaco. O Porto venceu uma Liga Europa na vitória contra a equipe do Braga em Dublin. O Porto ganhou também uma taça UEFA, batendo o Celtic de Glasgow em Sevilha. O Porto também ganhou 2 intercontinentais em Tóquio, ambas, uma contra o Peñarol, vencendo por 2-1, e nos pênaltis venceu com o Once Caldas em 2004. Ou seja, campanhas fulgurantes, campanhas internacionais magistrais e uma gestão absolutamente equilibrada, pelo menos até o início da SAD, que tem o controle no futebol do Clube do Porto atualmente. A situação é muito de grande expectativa. Como será então a gestão de André Vilas-Boas? O tempo vai dizer. Os associados decidiram. E o Porto começa então uma nova era sem o presidente de maior longevidade da história do futebol. Bota, meu querido Rogerinho, bota o Mário Silva na tela. Vou deixar o Borges para o terceiro bloco. Bota com essa cara aí séria, tá sério, ele tá assim, compenetrado, tá triste porque não vai ser convidado para o seu aniversário, Rogério. Mário, faça uma pergunta para o nosso Paulo César Oliveira. Qualquer uma posso escolher? Que delícia! Meu caro e doce Paulo César Oliveira, triste que o Fluminense perdeu também. E fale um pouco do campeonato italiano, que a Inter de Milão conquistou por antecipação o seu 20º título.
Conta pra gente. Mário, situação muito delicada no tricolor. E, se me permitem uma opinião, está na hora e já passou dela de que o presidente, o senhor Dr. Mário Bittencourt, assuma a posição de presidente, lidere esse processo, pare absolutamente com opiniões paralelas que nada tem a ver com a opinião do Fluminense Futebol Clube e determine realmente a sua decisão em termos práticos. É fundamental que se saiba o que aconteceu, porque até agora vejo várias versões que são, em minha opinião, muito contraditórias, inclusive com próprios depoimentos de jogadores que aparentemente são depoimentos mais do que pré-fabricados. Mário Bittencourt tem também que evitar as especulações. E uma das últimas é que eles, os jogadores, teriam sido aliciados por um grande clube do futebol brasileiro para, cometendo a indisciplina, ficar muito mais fáceis do mercado e serem contratados por esse grande clube. Em relação ao que você faz como pergunta, Mário Silva, o futebol italiano, como já disse na última semana, a Inter de Milão conquistou o título com 89 pontos ganhos. Está na frente 19 do Milan. E a grande briga no futebol italiano é para saber quem vai para a Liga dos Campeões, com a Roma ainda na 5ª posição, brigando para chegar à 4ª, que lhe daria então direito à Champions League na próxima época, e as equipes que fogem do rebaixamento, Salernitana, Sassuolo, Udinese, os 3 que estão nas últimas posições, tentando brigar contra o Frosinone e, naturalmente, chegar um pouco mais à frente nessas últimas rodadas. São 12 pontos por jogar. A Salernitana, para mim, Salernitana está já rebaixada, mas os outros ainda têm chances nesses últimos 4 jogos, 12 pontos eletrizantes na Liga Italiana. Valeu, Paulinho. Segura que o Borges vai fazer uma pergunta. E se o Bocão chegar e aparecer, que a internet do Bocão tá ruim, mas o Rogério está tentando ver se coloca no ar aqui, o terceiro bloco a gente fala com você mais. Segura as pontas aí, Paulinho. Borges, em relação à demissão lá do nosso simpático argentino Ramon Dias, foi pelo celular, lembrou o Fluminense, pegou o celular, demitiu, depois tomou uma trauletada de multa, mandou 4 jogadores embora, 5, e o Vasco fez a mesma, quase parecida, e vai ter que pagar essa conta até dezembro do ano que vem, não é isso? Ou desse ano, não sei bem. De 24, agora eu não sei direito. Tanto que na entrevista coletiva ele coloca a questão de que foi comunicado pelo Twitter, também ele aproveita e sacaneia também o Vasco, né? Ele disse, eu sou técnico que sempre trabalhei com times para topo de tabela, para conquistar títulos, e não para rebaixamento, como eu cheguei aqui e com carinho eu tirei o Vasco de um possível rebaixamento do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então ele deu uma sacaneada em relação à situação do Twitter. Agora é juvenil, né? Todo mundo é juvenil. Como é que pode acontecer um negócio desse em 2024 no Campeonato Brasileiro? É verdade. Agora, vamos dar uma paradinha, quero voltar a esse assunto, porque muita gente foi contra a demissão do Ramon Dias. Eu não sei se era hora de demiti-lo. Eu acho que o trabalho dele... O problema maior é de quem contratou uma cacetada de jogador mediano para baixo, mas a gente vai discutir isso no terceiro bloco, sempre oferecimento de REN TV, comprar para quem aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. O saco de lixo da dona de casa. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do nosso Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, com você, analisando e discutindo, informando os principais assuntos envolvendo o futebol do Rio, do Brasil e do mundo, mas destaque maior sempre
para os clubes cariocas, que foi uma rodada ótima para o Botafogo. O torcedor alvinegro está rindo de orelha a orelha, não é para menos. Líder do campeonato, o Flamengo é o 8º, Fluminense é o 16º e o Vasco o 17º. Pancada do Vasco no sábado, pancada do Fluminense, que é normal perder para time da zona de rebaixamento no domingo, e o Flamengo com aquela, né, é o campeão, já é o campeão, não está sendo bem assim esse ano, e o pessoal começando a pegar no pé do Tite. Oferecimento de Rede TV, comprar para quem aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. A internet dele ficou boa, vai participar de um bloco, vai fazer o quê? Agora, e tá com uma... Bota ele no ar aqui, olha só, gente boa. Olha que delícia a camisa. Eu ainda vou ter uma camisa dessa. Ele seria gente boa, Borges? Sim, lógico. E olha aqui, ele falou para mim o seguinte, deu certo, hein? Eu fui cumprimentar vocês, o Botafogo venceu. Então, ele agora, toda vez que for no Maracanã, em Flamengo, Botafogo e Fluminense, Botafogo e Vasco, vai... logicamente, cumprimentar a mim e o Mário, porque deu sorte, deu sorte. Mas se me ver, eu vou sair fora, para dar azar. Bocão, meu querido irmão, boa noite. Dá a sua primeira participação com essa vistosa barba. E aquela foto ficou meio estranha, Bocão. Mas enfim, vamos em frente. Boa noite, Mazella. Boa noite, Mário Silva, meus ídolos, né? Carlos Borges. Borges, só lembrando a você que quando eu saí dali que apertei a mão de vocês, tinha um descarrego ali, né? Tu acha que eu fui tomar um banho de descarrego, né? Você não tem dúvida nenhuma disso, né? E aí eu fui comemorar a vitória do Botafogo. Estou chegando exatamente agora, depois de 2 dias, da comemoração da vitória do Botafogo. Que, porra, vou te falar uma coisa. Não teve nem graça. Outra coisa, eu estava vendo o programa aqui agora, minha internet estava ruim, mas eu estava escutando vocês, né? Sobre Don Tchon Texas, sobre empresa, sobre um monte de coisa, hein? Esquece isso. Esquece esse negócio de empresa. Foi falta? Foi. Então, ano passado não foi. Esse ano foi, né? O do Bruno Henrique ano passado não foi, que saiu o gol do Flamengo. E esse ano não é. Então... Eu achei que não foi falta, Bocão. Eu achei que o ato foi perfeito. Não foi falta nenhuma. Foi perfeito. Tem 1 bilhão e não ganham. Ah, mas é o sol, é a altitude, pouparam para jogar contra o Botafogo. Tem que engolir. O Botafogo talvez não tenha feito uma partida brilhante e o Flamengo muito menos. Mas pelo que se fala, pelo que se abrilhanta o Flamengo, o mais querido do Brasil... Por que não ganharam? A torcida do Botafogo mais uma vez deu um show no Maracanã. Botafogo, eu te amo, obrigado por tudo. Pegando o gancho do Botafogo, a impressão que eu tenho, Bocão, começa com você, mas eu queria o Borges e o Mário Pinedo também, para a gente tocar em vários assuntos. Eu já tô... O técnico, acho que o Botafogo acertou com o técnico. A impressão que eu tenho, rapidinho, já teve uma transformação. Você já vê o Botafogo jogando taticamente de outra maneira e está rendendo. Maluquice minha. Não é maluquice não. E o mais importante, que eu tenho o maior respeito pelo Tiquinho, mas quando o Tiquinho se machucou, as pessoas falam assim, agora nós não temos reposição para o centroavante. Mas o português sabe, ele está entendendo como é que é, e a informação que eu tenho nos bastidores, até inclusive do André Hernan, que é um baita jornalista, ele tem pessoas muito próximas de dentro do Botafogo que falam que os jogadores estão adorando demais o trabalho do Arthur Jorge. É muito cedo para fazer uma avaliação. São jogos importantes, 3 jogos no Brasileiro, 1 da Libertadores. O Botafogo precisa classificar da Libertadores, tem jogos difíceis ainda, da Libertadores jogando fora. Mas, evidentemente, os jogadores estão comprando a ideia. Eu acho que o treinador bom é aquele que compra a ideia. Se vai dar certo ou não, o tempo vai dizer. Eu não crio mais expectativa nenhuma. É um momento bom do Botafogo, é um momento bom. Ele foi muito importante na sua entrevista, quando ele diz assim, gente, para vocês é legal rivalidade, Flamengo e Botafogo, como eu não conhecia isso aqui, mas para mim é mais um jogo. Isso é importante para não... para minimizar um pouquinho a expectativa que pode se criar em relação ao Botafogo. E nem lembro do ano passado, mas já passou. Bom, olha só, Mário, você e o Borges fizeram um jogo também. O Bocão estava ao lado do Gilmar, estavam bem juntinhos ali. Um é vascaíno, outro é botafoguense. Nosso já estava com esse presidente do Flamengo. Você vê essa melhora no time Botafogo ou é uma empolgação pelo resultado? O problema é que, no momento, você vê o seguinte, o Bocão falou do Flamengo aí e tal, fala que vai ser campeão, né? Quem fala não sou eu. Quem fala é a mídia, que diz que o Palmeiras do Flamengo são
os grandes candidatos. Estão esquecendo do Atlético que está voando. O Botafogo está no bolo, é o líder. Vamos seguir o líder. Não quero que aconteça com o Botafogo de coração o que aconteceu no passado. Que em 10 vai acontecer uma vez. O Botafogo era o virtual campeão e acabou não sendo. Agora é clássico. Você tanto pode vencer como perder. Porque é um clássico. Perde hoje, amanhã pode recuperar. O problema é quando você perde para Criciúma, com todo respeito, para Juventude e outro. Achei que o Botafogo melhorou. O treinador deve ter trazido a paz do vestiário. Importante. Enxerga, não é bobo, sabe onde mexer, o que colocar em campo. Só tem que torcer que não aconteça o que acontece. Mas por causa do jogador importante, não tem quem botar no lugar. Aí complica. No caso do Tiquinho, eu concordo. Porque o Eduardo entrou bem. Entrou muito bem. Então, vamos ver. O Botafogo está na luta, como todos estão na luta. Verdade. A não ser o Cuiabá, o Juventude, com todo respeito. Muito cedo ainda, muito cedo para fazer uma avaliação. São 4 rodadas só. Até do próprio City. Muito cedo. Deixa eu botar muito cedo. Agora, tem uma coisa. Uma quebrada. Tem uma coisa. Fala. Há uma cobrança muito grande. A imprensa, os meus colegas, eles têm uma vontade danada de transformar tudo em ídolo. Está muito cedo. Calma que o Leão é manso. Ô Borges, deixa eu dar uma quebrada para o Fluminense agora. O Fluminense é mestre em perder para time da zona de rebaixamento. O Corinthians é um clube enorme, um clube gigante, camisa pesada. Mas o time do Corinthians montado para 24 é horroroso. Se continuar com esses mesmos jogadores, com raríssimas exceções, vai brigar do meio da tabela para baixo. O que acontece com o Fluminense? O Diniz é o grande culpado, os jogadores estão já com uma idade mais avançada e cansados. Como é que você vê o momento do Fluminense? Primeiro que o Fernando Diniz eu acho que está muito soberbo. Demais soberbo nas entrevistas coletivas. Eu acho que ele tem que acreditar que pode mudar alguma coisa, que tem que mudar alguma coisa. Não pode o Germancano vir fazer marcação, sair com bola jogando lá atrás, na entrada da grande área tricolor. Não tem como. O Cano é o definidor, é o cara de uma bola. Tem que estar na grande área. É igual o Romário. O Romário estaria marcando em vez de estar na grande área onde foi o rei da grande área? Não. Então, o Diniz tem que dar uma arrumada, pelo menos na cabeça dele. Porque, por exemplo, o que ele fazia, e ele até na entrevista coletiva falou lá em São Paulo, o que ele fazia no primeiro terço, aquele toque de bola, aquela saída, não está conseguindo fazer mais. Não é porque os adversários estão marcando, é porque o time não está fazendo. Ô Bocão, quer falar sobre o Diniz, cara? Quando a torcida não queria a saída do Ramon Dias, pelo menos 60%, 70%. No Fluminense, 70% quer a saída dele, porque a insistência, a teimosia, e ele quer botar um sistema de jogo que não tem jogador para isso. O Nino saía, não tem mais Nino há muito tempo, então tinha que encontrar soluções dentro da característica, do meu modo de ver, tá? De cada jogador, para poder implementar o sistema, cara. Aí complica. Então faça o seguinte, antes do Bocão. Dá aí uma solução para o Fernando Diniz. Dá aí. Difícil, não tem como. Manuel Felipe Melo vai jogar com quem? Exatamente. A metodologia de trabalho dele é essa. Os jogadores têm que absorver. Quando se machuca o André, quando você não tem o André, o Nino foi embora, ele começa a se reinventar. Eu acho que não pode se reinventar é com o Renato Augusto. O Renato Augusto, é claro que está numa fase decrescente da carreira, tem uma carreira brilhante, mas não tem aquela projeção para Marcelo. E outra coisa, gente, o nível de exigência de um campeonato brasileiro, dos caras mais cobras, eles não querem mais jogar esse campeonato brasileiro. Com todo o respeito que eu tenho ao campeonato brasileiro, não dá para jogar mais. Os caras querem jogos difíceis, os caras querem Libertadores, os caras querem jogar. Claro que vão oscilar, é o momento de oscilação do Fluminense. O Fluminense ano passado foi a mesma coisa. Oscilou no brasileiro, perdeu jogos incríveis. E outra coisa, Mazela, é um clássico interestadual, né, cara? Fluminense e Corinthians é um clássico interestadual. Você tá na arena. Mas é clássico, você jogou no Corinthians, é clássico, mas o momento do Corinthians, o time do Corinthians é muito fraco. É muito fraco. Você acha muito fraco? Eu não acho muito fraco, não, cara. Eu acho um time competitivo.
E até complementando do que o Mário Silva falou em relação ao Botafogo e Flamengo, o Botafogo se mostrou um time competitivo, um time de Libertadores. E o Corinthians foi isso ontem. Um time competitivo, brigador. O futebol hoje, ele não é mais técnico, Agora, não é mais individual. Eu acho que prioriza tem o muito mais a seguinte, competitividade. o Marcelo, Oi. o Boss tocou num ponto, e vocês tocaram num ponto importante. O problema do Fluminense, o Fluminense envelheceu mais um ano, o time todo. É um time pesado em matéria de idade. E o Diniz, com todo respeito, com todo carinho, ele inventa muito às vezes, ele mexe muito. O que o Cano estava fazendo lá? Eu não entendi até agora o que o Cano estava fazendo lá. E não é E a o Cano primeira também vez, não Mário, está. não é a primeira vez. E o Cano também não está numa fase boa. Não está numa fase boa. Outro dia eu falei do Marcelo para você. Outra vez, Balcão, eu falei do Marcelo, o Marcelo não concordou. Eu tenho quase certeza que eu acho que ele está certo. Eu mudei um pouco de opinião. Não pode ser lateral. Só joga no meio campo. Aproveita ele Não no joga meio mais de campo. lateral. Não Ele joga deixa ele pouco de marcar. lateral. Esquece. Ó, você não vai ser mais lateral. Você vai ser segundo homem do meio campo a terceiro. Mário, A terceiro. Eles Porque ele transitam não é demais lateral. pelos setores, mas eles transitam demais pelos setores. O Botafogo Cadê machucou o só uma Tiquinho. perguntinha? O Tiquinho machucou lá na defesa adversária. Na defesa do Botafogo, inclusive, aliás, perdão. O Tiquinho se machucou fazendo uma cobertura de lateral esquerdo, cara. Ele se machucou lá, lembra? Cadê que o. Tiquinho se machucou? Eu posso estar errado. Cadê o David? Cadê o David? Saiu? Foi embora? Tá David machucado? Braz? Boa pergunta. O que daí? Já saiu há muito tempo. O David Braz já saiu. Foi embora. Aí ficaram só 3 zagueiros. O Marlon estava machucado. O Antônio Carlos, um problema que é inseguro, não rodou. E ele botou no domingo o Felipe Andrade, que é uma promessa, e botou na podre. Não foi legal. O Fernando Diniz não aproveita jogador da base. Pode vir a dar certo ou não pode? Mas nem tentar, ele tenta. Só coloca essa molecada na podre. É uma coisa estranha, esquisita. E o time titular com 7 ou 8 jogadores acima de 34, 35 anos. Pô, vai jogar o time do Luciano do Vale, do saudoso Luciano do Vale, tinha aquele esporte, Agora, olha só, aquele time de 50 anos. Para a ideia de jogo dele mais próximo, de troca de jogo de aproximação, eu acho que é bom, mas até uma página, até a primeira página, depois eu acho que tem que renovar mesmo o Fluminense, precisa de jogadores mais jovens. Ele deu oportunidade aí a John Kennedy. Como é que o Fluminense agora com essa crisezinha John de John Kennedy, Arthur, Alexander, jogadores fizeram festinha, aí não dá, né? Você quebra todo, ele vem a público dizer que defende a formação de um atleta e os jogadores vão e fazem essa besteira. Aí fica difícil. Tem que ser bonito. É complicado, é complicado. Deixa eu dar uma paradinha aqui. O Borges, o Paulo César, ele falou, pô, tá tarde aqui na Bélgica. Me pergunta aí, meu querido Borges, pro nosso PC Oliveira, que tá furibundo da vida com o Fluminense. Se tá tarde lá, imagina na França, em Paris. Mas em Paris está uma festa só. O PSG, o grande campeão francês, vai fazer um bom ano, a sequência desse ano que vem agora para o ano que vai seguir. Hein, meu querido Paulo César Oliveira? Fala um pouco do PSG, do Paris Saint-Germain. É isso aí, Borges. Ligue française, championnat français première division, week-end et le titre au PSG. 3-3 match nul à Le Havre. Et ils se sont bénéficiés avec le chèque de Monaco qui était en deuxième position. Ils ont échoué 3-2 contre l'Olympique Lyonnais. Titre de champion PSG. É isso aí, o campeonato francês chegou então a sua definição com o empate em 3-3 do PSG contra a equipe do Le Havre, mas com o benefício da derrota do Mônaco, seu principal perseguidor, por 3-2, perdendo em Lyon contra o Olympique Lyonnais, com a classificação sendo o PSG com 72 pontos ganhos e o Mônaco com 58, não dá mais para que ele seja alcançado. O título está garantido e o PSG é de novo campeão francês, demonstrando total superioridade na Liga da França. Agora as atenções estão voltadas para o jogo de amanhã contra a equipe do Borussia Dortmund, Liga dos Campeões, semifinais.
E apesar de não fazer internamente uma temporada tão convincente, apesar de não estar realmente em um grande momento em termos de consumo interno, essa equipe do PSG conseguiu ganhar de sobras ou com sobras o Campeonato Francês e agora se aproxima, quem sabe, da final da Liga dos Campeões, até com condições de ganhar o título. Às vezes o futebol é realmente um mistério, porque essa mesma equipe, com o Neymar, com o Messi, com o Mbappé, todos em grande forma jogando futebol, não conseguiu chegar à Liga dos Campeões. E o PSG de hoje tem boas possibilidades, em minha opinião, de chegar à final da Champions League. Vambora, estamos de volta. Valeu, Paulinho. Não, segura aí, Paulinho, para te liberar. O Bocão, que chegou no terceiro bloco, ele está ávido. Gostou, Bocão, do ávido para fazer pergunta para você? Fala, doce Otávio. Pergunta eu vou fazer que eu não sei. Qualquer uma. Fala então lá. eu faço. Faz um pacote e manda, vai. Menos eu estou falando. É isso aí, Otávio. É isso aí, Mazella. Vocês têm toda a razão. Bundesliga, Liga Alemã, vitória absolutamente incontestável do Bayer Leverkusen desde a última semana, já campeão da Primeira Liga Alemã. Vitória e a diferença pontual 81 contra 69 pontos do Bayern de Munique. O Bayer Leverkusen contra o Bayern de Munique. Domínio avassalador e um domínio que não se reflete apenas em termos internos, em termos domésticos, onde o Bayern já é o campeão, mas também na Europa League, já que na quinta-feira o Bayer Leverkusen vai para uma das semifinais enfrentando a Roma da Itália, enquanto que no outro jogo, justamente o Algoz do Liverpool, o Atalanta, vai jogar contra o Olympique de Marseille da França. Jogos muito interessantes e que vão então apontar os dois finalistas para a Europa League. A gente finaliza hoje com Eredivisie, campeonato holandês, Netherlands Liga, Eerste Klasse, Eerste Divisie e os jogos que vão compor então a próxima rodada, que pode então já dar o título matematicamente ao PSV Eindhoven. O PSV tem na diferença pontual 9 pontos, faltando então 12 por jogar. Um simples empate pode lhe dar o título, dependendo do resultado do Feyenoord, e a vantagem, como diz, pontual é muito grande em um campeonato em que o PSV dominou de ponta a ponta, fazendo uma participação excelente e tendo praticamente garantido no próximo final de semana a conquista do título da Liga Holandesa, Eredivisie, às mãos do PSV. Ponto final para a participação de hoje. Forte abraço a todos que nos acompanham, como sempre, na TV Max, nesse Max Esporte. E a gente volta na semana que vem, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Valeu, Paulo. Um beijo para você. Até a semana que vem, com mais notícias do velho continente. Bom, nessa reta final de Max Esporte, rapidamente, eu queria só tocar no Vasco, né, no sentido da vergonha que foi sábado, mas o técnico foi demitido. Rapidinho, por favor, os três. Foi bem demitido ou mal demitido? A torcida queria que ele ficasse em Borges. A sua maioria, pelo menos. Foi mal demitido. Não era hora para demitir, para mandar o cara embora. Entendeu? Não era o momento, eu acho. Para você, Mário. Bom, vocês estão trazendo o Pepe Guardiola, com aquele alemão que se treina no Liverpool, que vai sair, parabéns. Senão foi tiro no pé. Não era hora de demitir. Perdeu o jogo, gente. Espera aí, calma. Mas... foi uma derrota meio esquisita, o time muito passivo, não sei se tem alguma coisa por trás também. É uma derrota esquisita, mas acontece. O outro tomou de 7, outro tomou de 6, o Brasil tomou de 7-1 da Alemanha. É verdade. Octávio, você demitiria o Ramon Dias e o filho dele ou não? Mazella, tem caroço nesse angu, né? Claro que ele não pediu para os jogadores, falar assim, ó, jogam mais ou menos que eu quero ir embora. Mas ele estava já querendo ir embora. Isso é fato. Não é possível que alguém que tome de 4-0, alguém vai mandar embora porque tomou de 4-0. Os jogadores não quiseram vender ele, evidente. E, consequentemente, já saiu até uma matéria aí, de que ele já tinha alguma coisa. A entrevista do filho e do pai foi sorridente, por causa de rescisão de contrato. É o que eu sei de informação. Eu acho que o Vasco não demitiu. Chegaram com algum acordo, num consenso, assim, ó, cara, eu quero ir embora e tu me diz que eu vou embora. Mas não pediu ninguém para jogar mal, para tomar de 4-0. O time do Vasco é fraco, pronto.
Bom, eu queria falar também da SAF do Ronaldo, mas não vai dar tempo. Vendeu a primeira SAF de um time grande que foi revendida. O Ronaldo tirou dele da reta que estava realmente perdendo dinheiro. Mas é um assunto para uma outra hora. Amanhã, 4 da tarde, Fluminense e Sampaio Correia, lá no Espírito Santo. Eu vou transmitir esse jogo pelo canal do YouTube do Ricardo Mazella. Se inscreva, dê um like, aproveita, me dá uma moral lá. Canal do Ricardo Mazella, YouTube, hein? Borges, tem que ganhar amanhã esse jogo Fluminense, hein? É 4 da tarde aonde? Lá no Espírito Santo. 1-0 Sampaio Correia. Mário, você com o jogo Amazonas e Flamengo, Flamengo e Amazonas. O que você acha? Maraca, né? 3-0 Flamengo. Bocãozinho, quinta-feira tem o seu Botafogo. Jogo complicado, hein? Jogo complicado. A gente não tem pacto com o capeta, então a gente pega o time mais difícil, né? Vai ser 1-0 Botafogo, tá bom, pô. Tudo pegando moleza. Será que o Fortaleza vai concordar com isso? Não acho que não, hein? Não, Vasco e Fortaleza. E o Vasco joga com quem? O Vasco joga amanhã também com quem? Fortaleza. O Vasco e Fortaleza. O Botafogo Esse pega... é o jogo mais difícil. Vitória na Bahia. Botafogo e Vitória, eu troquei. Mazella, você é um desequilibrado. Botafogo e Vitória, tô com o Bocão. Tô desequilibrado. É Vasco e Fortaleza. Esse jogo vai ser complicadíssimo, hein? Com certeza. 3-0 pro Fortaleza, 3 de Iago Pikachu. Eu acho que esse é o jogo mais difícil dos 4. Dos 4 jogos, ele é o mais difícil e vai dar empate, 1-1. Dos dois, Para fechar, então, para organizar essa bagunça... Poteta, né? A dupla Fla-Flu é poteta. Vocês vão jogar contra Índio. Com todo respeito. Verdade, Bocão. Se o Fluminense e o Flamengo tropeçarem para Sampaio Correia e Amazonas, com todo respeito, aí é melhor fechar para balanço. O Botafogo tem que ter atenção com Vitória, é um jogo complicado, mas tem que ter atenção. E o Vasco é um jogo dificílimo. Então, rapidinho, no giro final, os palpites que a gente nunca acerta. Rapidinho, Borges. Começando com Fluminense, Sampaio Correia, você falou 1-0 Sampaio. Você, Mário? Vai ser 2-0 Fluminense. Bocãozinho. 1-0 Fluminense. Passamos para o jogo do Mengão. Amazonas e Flamengo, Flamengo e Amazonas. Bocão. 3 flechadas do Flamengo. Como? Borges. 3 flechadas do Flamengo. 7-1 pro Flamengo. 7-1 pro Flamengo. 3-0 Flamengo. Hora do recreio. Estamos fazendo graça, né? Jogo da quarta-feira também. Fortaleza e Vasco. Alguém falou 1-1. Foi você, Mário? 1-1. Borges. 3-0. 3 gols de Iago Pikachu. Repito. Você falou também. Você é o... Otávio. Mas ela vai depender muito da reação dos jogadores do Vasco com a demissão, se eles vão entregar mesmo ou se abalaram com a demissão do Ramon Dias. Eu acho que é um jogo de 1-1. 1-1, tá certo. E fechando os cariocas na quinta-feira, jogo isolado para o Rio de Janeiro, o jogo do Botafogo com Vitória. E aí, Borges? 1-0 Botafogo. Seu Mário Silva. Eduardo, 1-0 Botafogo. Bocãozinho. Eu não quero ser igual, vai ser 2-0 Botafogo e a gente praticamente liquida a fatura. Eu não quero ser igual a isso. É isso aí. Eu quero agradecer ao seu Borges, ao seu Mário, ao seu Otávio, pela participação no programa, ao Rogério, aniversariante da semana, aquela festa que você não vai ser convidado, Borges, só eu, Bocão e Mário Silva. Não vai. Você é muito cara de pau. Muito cara de pau. Não vai, não. E ao Mateuzinho também vai ser convidado. É isso aí. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Estamos juntos, se Deus quiser, no primeiro programa de maio, terça-feira que vem, 8 da noite, repeteco, meia-noite, aqui pela nossa querida TV Max, sempre com oferecimento de Ren TV e de Bye Bye Lixo. Uma ótima semana, terça-feira, encontro marcado e a gente fala sempre, o Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye
pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com